Começa agora mais um Minha Escola na TV. É muito fácil perceber que a tecnologia vem alcançando níveis cada vez mais altos. As empresas, é claro, acompanham este crescimento e disponibilizam produtos cada vez mais avançados aos seus consumidores. Hoje em dia, é difícil encontrar alguém que não tenha nenhum eletrônico em casa e até mesmo no bolso. Mas afinal, você sabe como descartar adequadamente estes eletrônicos? Será que nós podemos jogá-los em lixo comum? Nós podemos cobrar das empresas fornecedoras o recolhimento para que o descarte seja adequado? É o que nós vamos ver hoje com o professor de informática Luciano Espiridião e com o Matheus Oliveira, estudante do IFMG Campus Ponte Nova. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu acho que é importante a gente dar um aviso que hoje o Bruno não está presente, né? Ele não pôde estar presente por um motivo pessoal, mas a partir da semana que vem ele estará conosco novamente. Voltando aos nossos convidados do dia de hoje, nosso tema é lixo eletrônico, né? A gente pensa logo sempre em comprar novos produtos, marcas que constantemente estão trazendo novos produtos, chamando cada vez mais a atenção dos consumidores e ninguém pensa em como descartar adequadamente esses eletrônicos depois que a vida útil dele, né, já acaba. E hoje nós trouxemos o Luciano Espiridião, que é professor de informática também do IFMG Campus Ponte Nova, e o Matheus Oliveira, que é aluno do IFMG Campus Ponte Nova, e ambos eles participam de um projeto de extensão do IFMG sobre o tema que nós vamos falar no programa de hoje. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Eu gostaria que vocês nos respondessem o que é o lixo eletrônico, afinal. Aline, olá, né? Bom dia. Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Mas o lixo eletrônico, assim, ele está muito relacionado não só ao nosso trabalho, né, no projeto do lixo eletrônico, ele não está relacionado só ao descarte do lixo. Tem outras questões que a gente trabalha também. Mas, assim, o foco maior do consumo hoje em dia, né, isso até que você falou na apresentação, em relação a essa produção, a esse ter, né, todos nós temos hoje aí no bolso um celular, pelo menos um eletrônico, né, mas em casa a gente tem uma televisão, uma geladeira, vários eletrônicos hoje, né, eles estão presentes na nossa vida aí de forma bem intensa. O grande problema é quando isso deixa de ter, né, um uso, né, na nossa vida. O celular, depois de um tempo, ele deixa de ter uso, você vai ter que descartar de alguma maneira ou vai trocar. E aí, onde você coloca esse aparelho? Onde você descarta esse eletrônico? Essa é uma grande questão que foi colocada para a gente e nós, né, eu como docente, né, da área de informática, tenho uma preocupação muito grande no sentido de que a gente forma alunos hoje, não só para ser robô numa empresa, para ficar apertando um parafuso ou consertando o equipamento, mas principalmente para ele ter uma formação cidadã, né? Ele tem que pensar também em como atuar nessa outra área, nesse outro ponto, que é um problema muito sério para o meio ambiente. Sem dúvida. E, então, o lixo eletrônico está muito associado também ao hábito de consumo, né? A quantidade de equipamentos que a gente consome, e aí, uma hora isso precisa ser descartado, né? Então, assim, é bem complexo, sabe? É um trabalho de formiguinha que a gente está fazendo, ele é um trabalho interdisciplinar, porque envolve outras disciplinas, outras áreas de conhecimento. E, né, eu acho que dá para a gente responder isso, né, nessa conversa. Com certeza, nós teremos 50 minutos de programa hoje para falar especificamente sobre isso. Essa questão do descarte da eletrônica, muitas vezes passa a ser instintivo na nossa vida, porque todo mundo sabe que não pode jogar em qualquer lugar um resto de um celular, o resto da televisão, mas a gente sempre faz isso. E acontece. Várias pessoas, eu mesmo tenho em casa antes do projeto hoje, um aparelho velho, um cabo velho de celular guardado na gaveta, e aquilo fica guardado lá durante muito tempo. Então, por quê? Sempre passa esse conhecimento, a gente acha vira uma coisa banal na nossa sociedade. Deixa aqui e depois descarta de qualquer maneira, que a gente só troca o problema de lugar, tira da nossa casa, faz o descarte de forma errada, achando que resolveu o problema, mas esquece que o problema volta pra gente. Muitas pessoas fazem isso, né? Acham que depois que tirarem aquele lixo de dentro de casa, o problema já não é mais dele. Tanto com lixo comum também, né? Sim. É assim. Mas dentro do projeto de vocês, qual é a preocupação que vocês têm acerca desse tema?
realmente o descarte adequado ou inadequado do lixo? A gente o nosso trabalho tem dois focos. O primeiro é trabalhar a questão da educação ambiental, né? Falar exatamente isso que o Matheus falou, né? No sentido de trabalhar a consciência das pessoas para que o problema não está resolvido na hora que eu tiro da minha casa e coloco no lixo, né? Eletrônico é muito comum a gente sair aqui na rua e encontrar uma televisão ali encostada ali ou um outro eletrônico qualquer esperando que o lixão, que o caminhão, né, que recolhe o lixo comum, pegue aquilo ali e leve lá para o aterro sanitário, mas não é adequado, isso não é correto, né? Então você está transferindo o problema de um lugar. Esse é o aspecto da educação ambiental, porque com o tempo a gente acaba trabalhando a consciência das pessoas e elas começam a ter essa preocupação. E aí, o que eu faço com isso agora, né? Peraí, eu vou contactar a empresa que eu comprei, será que eles recolhem isso? Então a pessoa começa a pensar como cidadã, né? Como alguém que está consumindo um bem, um produto, mas que depois que termina a sua vida útil, ele precisa devolver isso de forma apropriada para que não cause problemas maiores para o meio ambiente. Além de ter a proposta também de reutilizar algumas partes de alguns eletrônicos que alguns já não fazem. Retirar de um que não está bom, passar para o outro, né? Alguns as pessoas não utilizam mais e a gente conseguir reaproveitar em outra máquina. Sim. A terceira pergunta era justamente essa. Você, como professor de informática, né, está constantemente perto dos eletrônicos, mexendo com os eletrônicos, né, inclusive, né, ensinando os alunos acerca desse tema. Você se preocupa com esse descarte adequado do lixo? Principalmente dentro da escola? Sim, um dos maiores motivos para a gente pensar esse projeto foi um pouco desse incômodo que eu tenho com isso. Porque na minha casa, né, eu puxo uma gaveta, qualquer que seja lá da minha casa, tem um cabo de celular, tem um carregador velho, que às vezes é até útil, mas os modelos mudam e o carregador não serve mais. E aí o que você faz? Vai ficando na gaveta. E depois de um tempo, você vê que aquele lixo está todo ali acumulado na sua casa. E aí, o que fazer com isso? E aí, como eu falei no início, né, que assim, a nossa preocupação, a minha preocupação, né, particularmente a minha preocupação como docente da área de informática, é que eu não estou ali para formar um profissional para ir para uma empresa apertar um parafuso ou né, ser um robozinho. Eu quero que aquele profissional também tenha a oportunidade de ter uma formação cidadã, né, de se preocupar com o que ele está fazendo ali, qual o impacto aquilo tem no futuro da nossa sociedade, né, vamos dizer assim. Bacana. E você conscientiza esses alunos? Como que ocorre essa questão desse projeto que vocês fazem dentro da escola? Então, a gente trabalha na escola porque a gente pensa que trabalhar o aluno, trabalhar o adolescente, as crianças, é um apostar no futuro, né? Eu não sei, você é aluna do Instituto, eu não sei se você acompanhou, participou com a gente da Semana do Meio Ambiente. Naquela primeira Semana do Meio Ambiente que nós realizamos lá no IFMG, exatamente na semana que comemora o Dia do Meio Ambiente, e o Matheus falou do projeto, apresentou o projeto, a ideia é trabalhar esse tema com os alunos, porque a escola é um local de formação, né? E a gente faz um trabalho, como eu brinco, de formiguinha. A gente vai trabalhando todo dia um pouquinho na sala de aula, a gente acaba tocando no assunto de forma direta, ou às vezes de forma indireta, através de outros temas, e as pessoas vão percebendo que é uma mudança de hábito, que isso vai acontecer ao longo da vida dela, né? Eu gosto de dar um exemplo muito interessante, jogar papel de bala no chão. Eu tinha esse hábito há uns anos atrás. Hoje, se eu pego uma bala, um papel, alguma coisa, eu não consigo fingir, olhar para um lado, para o outro e jogar no chão como se aquilo não me incomodasse. Então eu guardo no bolso até jogar em algum lugar. E eu sei que para muita gente isso aconteceu dessa maneira. Então a gente meio que sente uma obrigação de cuidar um pouquinho do meio ambiente e isso acaba se tornando um hábito na nossa vida. E por que não passar isso para outras pessoas, né? Tentar chamar a atenção disso. No começo a gente é complicado, mas depois vira um hábito, né? Então naturalmente você faz isso. E como a gente está falando do projeto de extensão de vocês, como que surgiu esse projeto entre vocês? Esse projeto começou em Ouro Branco, na verdade, quando eu era docente ainda em Ouro Branco. Lá tem uma associação que chama ASFA, Associação de São Francisco de Assis. A ASFA, ela tem uma creche. Essa creche sobrevive de doações de apoio do poder público, mas principalmente da venda de equipamentos velhos, de computadores velhos que eles recolhem por doação, doados ou pela Gerdau, que é uma grande empresa instalada na região, e também de pessoas voluntárias. E aí eu, conversando com uma pessoa de Ouro Branco, na época eu era docente lá, surgiu a ideia da gente fazer esse projeto em parceria com eles. Bacana. E quando eu vim para cá,
eu trouxe a ideia, né, de trazer o projeto aqui para Ponte Nova. E aí contactei o Matheus, que foi meu aluno no primeiro ano, né, quando eu cheguei aqui ano passado, né. E assim, o Matheus é um rapaz mais saído, gosta de falar e tal, tá sempre envolvido. Eu falei assim, não, eu preciso de alguém que conhece um pouco Ponte Nova, que vai abrir portas, principalmente nas escolas, né? E a gente já foi em algumas escolas, inclusive, falar do nosso trabalho, né? Falar do problema e do projeto. E, Matheus, por que você se interessou em participar desse projeto com o Luciano? É até engraçado, porque o convite que ele me fez foi exatamente no dia do meu aniversário ano passado, então eu fiquei muito, muito feliz. E agora o interesse é porque a gente tem que sempre tentar mudar o nosso mundo, igual o Luciano já falou, com esse trabalho de formiguinha, sabe? Demora, tal, é cansativo, às vezes algumas pessoas tratam como banal, mas é criar essa consciência, sabe? Sempre de tentar melhorar no nosso espaço de convivência de algum jeito, sabe? Sempre. E com o Luciano eu vejo essa coisa, agora ele brincou de ser saído, de ser comunicativo, de deixar certa marca, e dessa vez, nesse lado mais ambiental. Sem dúvida, muito bacana o projeto de vocês. No próximo bloco nós vamos continuar falando sobre o lixo eletrônico e sobre todos esses riscos de você deixar um lixo eletrônico no lixo comum, como que isso funciona, como nós devemos descartar de forma adequada o lixo eletrônico. Já já a gente volta. Voltamos com o programa Minha Escola na TV, falando hoje de um tema que também é muito comum na sociedade, principalmente agora que a tecnologia está sendo cada vez mais avançada. Lixo eletrônico. Você sabe como descartar estes eletrônicos que você tem dentro de casa? Nós estamos conversando hoje com Luciano Espiridião, que é professor do curso técnico em informática do IFMG Campus Ponte Nova, e com Matheus Oliveira, que também é aluno do IFMG. Voltando ao assunto do lixo eletrônico e sobre o descarte, nós estamos falando sobre o projeto de extensão que eles têm no IFMG, falando desse tema. E aí nós estamos falando de como surgiu esse tema e o projeto entre vocês. O Luciano tá me falando aqui durante o intervalo que o projeto que ele tem em Ouro Branco, eles faziam doações para uma creche. Não é isso mesmo? Me corrija se eu estiver errado. Doações para uma creche e lá que eles trabalhavam nesse meio eletrônico. E ele trouxe isso aqui para Ponte Nova, no IFMG Campus Ponte Nova, quando ele veio para cá também. Luciano, eu queria que você complementasse melhor essa questão da creche, por exemplo. Lá eles recebem equipamentos consertados? Como que funciona isso? Ou só doações? Então, na verdade, a ASFA, né, que é a Sociedade, a Associação São Francisco de Assis, que é lá de Ouro Branco, que foi o contato que nós tivemos quando iniciamos o projeto, eles mantêm uma creche. Para manter essa creche, eles têm recursos, eles têm apoio do poder público, mas eles também têm apoio de voluntários e da Gerdau, que é uma empresa grande ali na região. A Gerdau e também a prefeitura e outros órgãos, pessoas e órgãos, né, públicos e privados, eles fazem doações de equipamentos velhos. Pode ser até computador que não esteja mais funcionando. Eles retiram algumas partes, reciclam ou enviam para algumas empresas que compram esses computadores e eles têm uma entrada, né, financeira, um retorno financeiro para manter essa creche. Então é nesse sentido. A gente pegou carona nessa ideia porque a gente queria, ao mesmo tempo, fazer com que o aluno tivesse contato com essa realidade, né, o aluno do Instituto lá em Ouro Branco. A gente também queria pegar alguns desses computadores, desses equipamentos que ainda poderiam ser utilizados, né, que ainda estavam funcionando, para ver se a gente conseguia restaurar esses computadores e entregar eles funcionando para a entidade ou para alguma outra entidade, né, de maneira em que aquelas pessoas que nunca tiveram acesso a um computador pudessem, né, pelo menos ter acesso, né, a um computador mais antigo, mais velho, mas ainda funcionando. Né? Este ato de consertar algum eletrônico velho, trocar somente uma peça e depois usá-lo novamente, isso pode ser considerado um ato em favor da natureza? Porque em vez de jogar o eletrônico todo, a gente só tira uma parte que não funciona, coloca outra e utiliza por mais algum tempo. A gente pode falar que isso faz bem para o meio ambiente? Sim, faz. Na verdade, a gente joga fora aquilo que ainda está bom, né? O grande exemplo é o celular, né? Por que eu tendo um celular hoje, no final desse ano, ou sei lá, semana que vem, eu quero um modelo novo? Porque eles vão produzir um modelo novo, com uma conexão a mais, com um item a mais,
que vai despertar o interesse, né, da pessoa, e ela vai deixar de ter interesse por aquele aparelho que ela tem. Muitas vezes as pessoas elas nem passam para frente o aparelho antigo, elas guardam, ou às vezes descartam mesmo, literalmente, deixam de utilizar para utilizar um novo, que ainda, e o antigo, sendo que o antigo ainda está funcionando. E computadores, que é um exemplo mais prático, assim. Você pode realmente pegar um computador que não está funcionando tão bem. A gente trabalha, né, eu sou professor de informática, eu trabalho com a disciplina de sistemas operacionais, então a gente tem alguns sistemas operacionais que são gratuitos, você não precisa pagar para instalar esses sistemas operacionais, e que rodam perfeitamente em máquinas mais antigas. Então isso recondiciona uma máquina, dá um poder, vamos dizer assim, um poder computacional a esse computador. Então a pessoa que precisa de usar a internet, editar um texto, fazer uma planilha, ela consegue perfeitamente nesses computadores. Independente da idade dele, no caso. Independente da idade. E não precisa de ter o computador mais moderno, um supercomputador, para acessar apenas a internet, ou digitar um texto, ou fazer uma planilha, não. Basta um computador normal. Essa questão está muito ligada a uma outra questão, que é a questão do consumo, né? Que a gente fala também, enfim, né? Essa parte do consumo, como o Luciano falou agora, você tem de 2009 a 2013, são dados que a gente apresenta na palestra, a produção de 50 milhões de toneladas de lixo eletrônico anualmente, então é muito. E nesse mesmo período você tem 90 milhões de novos celulares no mercado e 100 milhões de novos computadores produzidos. Então, é uma produção isso tudo está chegando, em larga né? escala. Está chegando, e aí? E para onde isso vai reaproveitar também acaba sendo também um grande desafio de todos também, fazer de tanto que chega no mercado. Eu acho que isso é bem comum até entre os jovens mesmo, né? Vendo essa questão da mídia e sempre as empresas estarem lançando cada vez mais produtos mais avançados e de mais fácil acesso na questão assim, né? Prática, porque financeira é cada vez maior, né? Isso é muito comum nos jovens. Vocês, nas palestras que vocês fazem, vocês conscientizam esses jovens nessa questão? Esse trabalho feito pela mídia, como é conhecido, chama pela mídia e pelas empresas também, chamado de obsolescência planejada. Então, a maioria dos celulares ele tem meio que um prazo assim, de validade, como se fosse um alimento, de 1 ano. Muitos celulares, após 1 ano, ele começa a dar defeito, ele começa a agarrar e a gente fica com muita raiva disso e acaba trocando de celular. O celular já é produzido propositalmente para acontecer dessas panes nele. Na verdade, assim, tem essa questão que o Matheus coloca, mas tem uma outra questão, que às vezes o equipamento está bom, ainda funciona. O hardware, né, que é a parte física, tá funcionando perfeitamente. Só que a empresa lança uma atualização de software, né, nova atualização. A gente sempre, no celular, a gente recebe aquelas notificações de atualização. E aí, quando você atualiza o seu celular ou o seu computador para a versão mais nova do sistema operacional, o que acontece? O seu computador trava, fica lento, não funciona, não reconhece, por exemplo. Um exemplo muito claro. O meu celular tem uma câmera. Aí, no ano seguinte, eles lançam agora a câmera frontal e a câmera... tem frontal e tem a normal, né? A traseira, isso. Que é a normal, né? A frontal é para fazer as selfies, né? Então, não, meu celular só tem uma câmera, eu quero de 2. Mas o software que atualizou aqui não reconhece a outra. Então, eu vou ter que comprar um outro celular, porque eu já estou ficando ultrapassado. Então, existe muito essa busca pelo mais novo, né? Pelo modelo top. Pelo mais moderno. Para as pessoas até se sentirem, de uma certa forma, incluídas, né? Status, né? A relação do status. Exatamente. Nós brincamos que até o tempo que você acabar de pagar um celular que você acabou de comprar, você já trocar já, né? É o período, ou antes disso até, até antes disso, é o período certinho. Eu lembro, assim, né? Eu sou um pouquinho mais velho que vocês, mas eu lembro que na minha adolescência, a questão era o tênis da moda. Todo mundo queria ter um tênis tal, né? Para se sentir incluído. Hoje é o celular, né? E não adianta. E há um tempo atrás, as pessoas falavam, no celular tem que ser pequenininho, né? Agora não, você quer o grandão, né? Se puder, você anda com um celular aqui, um computador aqui no rosto, né? Então, por quê? Pelos recursos tecnológicos que eles proporcionam. O celular hoje é uma central de mídia, né? Ele serve para tudo, inclusive para fazer uma ligação. E a gente usa ele muito menos para fazer ligação do que para outras coisas, né? Então, passou a fazer parte da nossa vida de uma forma muito, muito intensa. E é difícil, né? A gente dissociar isso. É um hábito realmente. E isso é uma cultura que é colocado para a gente o tempo todo, pela mídia, como o Matheus falou, mas por um hábito que também já vem quando a gente nasce, né? Vocês são de uma geração que o celular já existia quando vocês nasceram, né? Praticamente. Eu vivi esse processo. Eu acredito que agora
quem está nascendo agora, parece que os meninos já nascem nascem sabendo mexer no celular, Sim. já sabendo entrar já no WhatsApp, Sim. Netflix, todo mundo Sim. já sabe assistir de cara já. E qual é o desafio, né? O nosso desafio? Aí falando como docente e a questão do projeto. É trabalhar essa questão, esse reverso aí desse hábito, né? Para que a gente não seja uma sociedade de consumistas, né? De pessoas que só consumam. A gente não está aqui para falar, né? A gente sempre fala nas nossas palestras, que joga o celular fora, que isso não tá com nada. Não é para isso. Vamos usar, a tecnologia veio para ficar, é importante, a gente quer continuar, eu tenho meu celular, quero continuar utilizando. Sim. Eu sou da área de informática, adoro tecnologia e inovação, mas a gente precisa pensar que mundo é esse em que a gente vive meio que escravo disso, né? E quando a gente não pensa o descarte disso de forma adequada, a gente começa a ver situações como, por exemplo, Gana, que é um país que a gente chama a gente fala que é a lata de lixo do mundo. É muito interessante o que acontece lá. Praticamente o lixo eletrônico de todo mundo é despejado lá, chega em navios, containers. As empresas pagam para poder ter aquele lugar ali para jogar o lixo. E muita gente mora dentro desses lixões, vivem ali garimpando equipamentos ali, e muitas das vezes ficam expostas ao tóxico, ao químico, né, que é produzido no processo de extração. Então, vocês acreditam que esses eletrônicos, eles estão tendo uma vida útil muito inferior à do antigamente, não é? Sim. Então, isso seria uma jogada das empresas mesmo para poder vender mais. É como se fosse a bateria de um telefone, né? Podem produzir para durar muito mais tempo, mas produz para durar certo tempo só. Porque é um comércio, eles têm que gerar um fluxo, né? Se não tiver ninguém consumindo, eles não vai ter por que produzir. Há um receio muito grande de fazer algo que dure bastante. Exatamente. E eles passem Se por você problemas. construir um equipamento que não estraga nunca, você não vai ter alguém para consertar, né? Faz um certo sentido quando você pensa na cadeia produtiva, quando você pensa na questão de sistema de produção e tal, né? Mas é algo que precisa ser pensado e talvez repensado, né? Os celulares de antigamente, né? De antigamente não, até alguns anos atrás. Anos atrás, né? A gente fala antigamente porque durava uma semana, coisas, né? Bastante tempo. Mas também a função dele era muito inferior. Sim, né? Hoje uma tela desse tamanho, a bateria pode ser o dobro do tamanho, dia. que não tem como ela suportar. Exatamente. Sim, com certeza. Nós vamos para o intervalo e já nós estaremos de volta com muito mais Minha Escola na TV. Já a gente volta. Voltamos com o programa Minha Escola na TV, falando hoje sobre lixo eletrônico. Você sabe o que é isso, gente? É claro, né? Com certeza você deve ter algum eletrônico dentro de casa que utiliza, mas vai chegar uma hora que essa vida útil desse eletrônico vai acabar. E aí? O que você vai fazer, né? É o que nós estamos conversando hoje com o Luciano Espiridião, que é professor do curso técnico em informática do IFMG Campus Ponte Nova, e o Matheus Oliveira, que foi seu aluno, não é isso? Foi seu aluno e faz um projeto de extensão com ele, falando sobre essa questão do lixo eletrônico, do descarte e a relação com o meio ambiente. Voltando ao assunto do bloco anterior, nós estávamos falando dos assuntos tratados nesse projeto de extensão de vocês. O projeto de extensão, ele ocorre dentro somente da escola ou em outras escolas também? Como que funciona? É interessante porque o projeto de extensão, né, a extensão é exatamente essa questão para fora, né? Sair do colégio mesmo. Sair dos portões da escola e ir de encontro à comunidade, principalmente à comunidade local, né? De uma certa maneira, um projeto de extensão ele tem uma responsabilidade muito grande, que é, de uma certa forma, justificar a presença, né, no caso da nossa escola, do Instituto Federal de Minas Gerais aqui em Ponte Nova e na região, né, dando a oportunidade para os alunos, né, de participar de algum projeto que tenha o envolvimento da comunidade. Então, a gente faz trabalho lá dentro da escola, porque é importante trabalhar a consciência dos nossos alunos, até porque a gente está inserido aqui na comunidade, mas principalmente levar esse conhecimento para as escolas, né? Como eu te falei no início, a gente escolheu as escolas porque trabalhar a consciência dos alunos é muito importante e a partir daí você atinge os adultos, né? Os pais, amigos. Os próprios alunos chegam em casa e comentam com os pais, né? Exatamente. Muitas vezes, eu sou pai, eu tenho um filho de 3 anos e meio, ele tem alguma atividade na escola, ele já comenta em casa. Sim. Então, olha que legal, que veículo, né? E que canal de comunicação direto que nós temos com as famílias, né? E um canal eficiente, porque uma criança falando para um pai sensibiliza.
muda, sem dúvida. pode até mudar o Até porque a comportamento gente de uma pensa pessoa. no futuro também, né? A vida do seu próprio filho, né? Exatamente. Algo muito legal. E aí, né, só para completar, o Matheus, nesse projeto, né, ele foi meu aluno, ele não é meu aluno nesse semestre, né, nesse ano, mas ele foi meu aluno e o trabalho dele no projeto, eu até brinquei com ele uns dias atrás, ele é o Relações Públicas do projeto, né? Então ele tem que estudar o tema, né? Eu passei, ele leu o projeto, buscar informação, se atualizar, porque a gente trabalha com dados reais, com números reais. Então esses dados que ele falou aqui no bloco anterior, ele estava se referindo a informações, né, que nós coletamos, que nós compilamos a partir de órgãos oficiais de divulgação. E a gente tem que ficar muito atento, porque saem relatórios todas as semanas, e sempre tem um artigo, um trabalho novo, Sim. e atualizando essas informações. Esses dados que ele falou são até 2013, né? Então, imagina, 2013, 14, 15, 16, 17. Nós temos aí um gap aí, né, uma distância aí de 4 anos, né? Então, esse volume que ele Constantemente falou, isso vai mudando. exatamente, também. vai mudando e aumentando, né? O Com problema certeza, vai o aumentando. problema é esse, né? Exatamente. E aí, nesse sentido, o trabalho dele é estudar para falar, para apresentar para os alunos nas palestras, nas atividades, e isso complementa a formação dele, né? Como profissional e como cidadão, inclusive. Sem dúvida, né? sem dúvida. Que, igual o Sam está falando, essa parte das palestras, porque, como já dito já antes, a parte complicada, porque se chegar a falar de lixo eletrônico, seu descarte, que para muitos é um assunto chato, assim, sem importância também, e você conseguir prender as pessoas falando disso, tem que complicado. E o bom dos números, e os números serem verídicos e recentes, é porque os números assustam. Quando você pega e pensa na quantidade. A gente tem outros números, que a gente pode falar futuramente aqui, que são muito mais assustadores que o próprio 50 milhões de toneladas de lixo eletrônico produzido anualmente de 2009 a 2013. Então, vocês disseminam essas ideias e esses dados por meio das palestras. Isso. Então, é você que apresenta essas palestras, Matheus? Como que funciona? Ou é os dois? Igual tá sendo aqui. Aqui a gente está dividindo um pouco essa responsabilidade, mas assim, a ideia é que ele faça mais essa parte. Ah, é? Né? Ele que vai ter, a ideia é que, assim, a gente está começando também, né? Nós tivemos um problema no início do ano, porque a gente não conseguiu fazer, por causa da questão da paralisação das escolas, a gente não conseguiu ir em muitas escolas ainda. Mas a ideia é que realmente o Matheus é que faça isso, né? Que prepare as apresentações e que faça. E aí eu só vou ser o orientador dele, vamos dizer assim. Mas eu vou porque existe um outro lado do projeto, que é um aspecto mais prático, que a gente também tenta recolher alguns equipamentos, né, que algumas pessoas doam, que podem ser reutilizados, e aí eu levo esses equipamentos para os meus alunos da informática, e a ideia é trabalhar com os alunos da informática para que eles façam a manutenção desses equipamentos. E aí a nossa ideia é retornar com esse equipamento, ou para uma escola que cedeu o equipamento já funcionando, ou doar para uma instituição sem fins lucrativos. Muito bacana. Né? Uma creche, um asilo, ou um projeto social, né? Que a gente, de uma certa maneira, está contribuindo também com esses outros projetos. E vocês vão às outras escolas nessas palestras? São escolas aqui de Ponte Nova Sim, mesmo? todas as escolas. A gente não escolhe pública, particular, escolas de ensino básico, médio, todas elas. Bacana. Tá procurando em todas, né? A ideia é em todas. Igual o Santo falou, teve esse probleminha em relação às paralisações no começo do ano, mas agora a gente foi no senador Antônio Martins outro dia, foi bastante produtivo lá. Sim, foi muito bom. Porque o legal de quando você faz isso, porque você descobre que tem outras pessoas também que têm o mesmo pensamento que a gente e que muitas vezes não faz também um projeto assim, porque às vezes por falta de apoio. A nossa escola, no caso, já tem esse viés e já preparado para isso também, o projeto de extensão, que como o Luciano disse, é a resposta aos investimentos feitos em nós lá. Então, uma boa colocação essa questão que você falou. Então e compensa bastante também, né? Essa ideia da conscientização e saber que você está dando uma palavra bacana. Sim, porque igual em Ponte Nova, Instituto Federal, senão fica parecendo uma ilha também dentro da cidade. Nós vamos para lá, ficamos lá, adquirimos todo esse conhecimento com os professores que a gente tem lá e só para nós. E toda a sociedade continental que porque não é para toda a sociedade, para toda a cidade e região também. Então ficar só preso lá com aula, a escola vai além disso. A própria missão da escola já fala, promover, formar pessoas criativas e capazes de mudar
E com certeza, esse tema que vocês recorrem é uma questão mundial, né? Um problema mundial que precisa ser resolvido. Mas vocês acham que a maioria das pessoas sabem como descartar o lixo eletrônico? Não, com certeza não. Assim, no início do projeto, foi uma pergunta que eu fiz para mim mesmo. Onde eu vou colocar tudo isso que está na minha gaveta? Eu vou jogar isso fora? Não vou? Então, um dia eu cheguei a juntar tudo numa sacola. E na hora que eu fui colocar, tinha um teclado velho, um mouse. Mas e agora? Pra onde que vai? Eu me senti até um pouco incomodado de pensar que o caminhão do lixo ia passar, ia recolher aquilo e ia enterrar aquilo no aterro sanitário. E aí tem cidades que não têm planos para tratamento de resíduo sólido. E isso é um desafio das cidades, né? Eu não sei hoje como é a legislação aqui em Ponte Nova, mas eu acredito que seja mesmo da minha cidade. Então, Ouro Branco está um passo um pouco à frente nesse sentido, porque eles até têm uma lei municipal aprovada, né? Eu não sei se ela está em funcionamento, mas o tempo que eu estive lá, eles tinham uma lei que já tratava dessa questão do recolhimento do lixo eletrônico e de um tratamento um pouco diferenciado para ele. Mas, enfim, é uma preocupação que a gente tem, porque realmente as pessoas não sabem o que fazer com o lixo. Elas sabem como comprar, mas não sabem como... E se a gente não falar para elas que isso não pode ser colocado no lixo comum, é igual a separação do lixo orgânico com o lixo reciclável, né? As pessoas ainda não sabem fazer isso, né? Elas querem fazer, mas não adianta também elas fazerem se o poder público não dá condição, né? Por exemplo, o que adianta eu separar meu lixo se não tem ninguém que vai recolher? Não vai adiantar. Então precisa de uma ação que funcione, que tenha sintonia. O poder público trabalhando do seu lado, com a sua responsabilidade, as pessoas sendo conscientizadas, né, ou se conscientizando nesse sentido, para fazer essa separação e juntos eu acho que a gente consegue fazer um trabalho mais efetivo. Sem dúvida. E há alguma forma de reciclar esse lixo eletrônico? Além de usando para poder reciclar outros eletrônicos? Sim, sim. Só uma questão, que quando a gente fala da reciclagem, o problema do lixo eletrônico, ele tem duas formas, né? Vamos dizer assim, ele tem duas vertentes. Uma tá ligada à produção, né? Que a gente pode falar disso mais um pouco depois. Trabalhar isso na forma de produzir o equipamento, para que eles durem mais, né? Que a gente estava falando antes, que dura muito pouco, né? E deixa de funcionar, ou às vezes está funcionando, mas por causa de um software que foi atualizado, ele parou de funcionar. Tem essa questão. E tem a questão, realmente, chegou no fim da vida, não tem mais jeito. E agora? Né? Então, assim, muita gente usa, né? A gente tem vários exemplos, né? Fazendo artes, né? Muita gente faz arte, alguns jarros, reaproveita de outra maneira com outros equipamentos, não com o propósito dele continuar sendo um computador ou um eletrônico, né? Utiliza de outras formas, né? Vasos de planta, enfim. Tem várias formas de fazer, né? Reciclar, por exemplo, a gente estava falando da questão da PET, né? A PET é campeã das reciclagens, né? Esse projeto social lá de Ouro Branco, eles reciclam as garrafas PET e fazem vassouras. Eles têm uma máquina de fazer vassoura. Eles vendem essa vassoura? Eles vendem. Tá. A prefeitura parece que compra também. E essas vassouras, elas duram muito, né? Então, assim, é interessante porque você está retirando, né? Do lixão, né, aquilo que iria para o lixão se não tivesse um tratamento adequado. Então, é possível reciclar, né? No nosso projeto, a gente tem um site, inclusive, nesse site, a gente linka com vários outros projetos que fazem a divulgação do que você pode fazer, né? Divulgam o que você pode fazer com o lixo eletrônico. Fora que por trás de toda essa produção, de todas essas máquinas, a gente tem todos os recursos naturais sendo utilizados também. Tem números que se todo país do mundo resolvesse consumir igual aos Estados Unidos, por exemplo, ia precisar de 6 terras para a gente viver. Então, 6 planetas. 6 planetas. Então não teria como. Se a gente tivesse o mesmo ritmo de consumo, se todo mundo, né, do planeta tivesse o mesmo ritmo de consumo, 30% de todos os recursos naturais do planeta. Nossa. Então, ia precisar de 6 terras. Não tem como tirar 6 terras assim, do bolso, né? Não tem uma, né? Não tem mais. É complicado isso, né? E está sendo cada vez mais recorrente e com certeza, sem dúvida, tem que ser debatido, né? Nós vamos para o intervalo comercial agora e nós vamos voltar no último bloco para falar sobre esse problema, né? Qual que é a forma correta de descartar esse lixo eletrônico? Nós vamos falar no próximo bloco. Já já nós estamos de volta. Voltamos.
voltamos com o programa Minha Escola na TV, falando hoje sobre lixo eletrônico, onde você joga os eletrônicos que você não utiliza mais. Nós estamos conversando hoje com o Matheus Oliveira, aluno do IFMG, e com o seu professor, seu ex-professor, né, do curso técnico de informática lá do IFMG também, Luciano Espiridião. Nós já estamos no último bloco, então, né, é complicado para a gente falar de muita coisa, até porque um tema como este é tão grande, né? São vários temas que a gente deve tratar, mas nós estamos falando dos consumidores. Como que a maioria das pessoas descartam esse lixo eletrônico? Como que é mais comum? Onde geralmente elas costumam jogar esse lixo? Então, como já dito no bloco anterior, normalmente joga junto com o lixo comum, né? Ou deixa dentro da gaveta em casa lá durante... Se não jogam fora, deixam ali guardado. Então, essa parte de consumismo é complicado, porque quanto mais a gente compra, mais a gente acumula. E depois termina, como o Luciano disse, na situação de gana. Só que indiretamente, que lá vai para lá direto. Imagina que a gente trabalha também essa conscientização para ter certa empatia das pessoas em saber reverter esse quadro de gana e não deixar que aconteça aqui também no nosso ambiente, porque meio ambiente não é só a natureza em si, é todo o nosso espaço de convivência. Então aqui é um meio ambiente. Então imagine qualquer lugar que você vai passar, você vai ficar chutando lixo. Ainda mais Ponte Nova, que vez e outra tem problemas com a população reclamando de lixo espalhado pela rua e tal. Você pega então com lixo eletrônico e com componentes químicos que está presente, como no computador, que tem o chumbo e o cobre, que de descartar de maneira errada na natureza, causa grandes danos. Então você só vai piorando esse problema, entendeu? E quando não jogam fora, guardam na gaveta. Ou então dão pra mãe, pra avó, né? Como forma de... Fica com esse velho aqui que eu vou comprar um novo. De uma certa maneira é um reuso, né? Você não está simplesmente encostando. Então isso é uma boa ideia, cara. Essa é uma boa ideia. A gente poderia listar algumas boas ideias, que é tentar prolongar, né, o uso, a vida útil desse equipamento, claro, né? Quanto mais você conseguir utilizar, melhor, né? Tentar entrar em contato, né, com o fabricante. Muitos fabricantes, esse processo chama logística reversa. Eles recolhem esse equipamento também. Eu lembro que há uns anos atrás a Claro tinha um projeto assim. Como esse? Né, não sei se é para as pilhas, para as baterias dos celulares. Né? O Correio tem um projeto muito interessante, não sei se ainda está em vigor, em relação às pilhas. Né? Então a logística reversa é exatamente... acabou a vida útil, né? Terminou a vida útil do equipamento, ele não está funcionando mais. Eles às vezes até te pagam um valor, ou você pode usar aquele equipamento como crédito para a compra de um novo. Você ganha, né? um desconto, por exemplo. Desconto, exatamente. Bacana. Então, isso é interessante. Mas isso aí é responsabilidade da empresa, né? Então, a gente precisa aprimorar a nossa legislação para isso, né? O Brasil tem muitas leis para isso, elas precisam ser, de fato, aplicadas e talvez ampliadas. Os municípios também têm que entrar nessa luta, porque talvez, né, até a gente estava comentando isso antes, seja o primeiro contato das pessoas hoje, ouvir, né, quem está assistindo, talvez seja a primeira vez que ouve esse tema, né, esse assunto é lixo eletrônico. Não, mas eu estou cansado de lixo, agora vamos falar mais lixo, né, lixo eletrônico, o que é isso? Né, então é exatamente o que a gente vai fazer com o nosso eletrônico que deixou de ser, né, interessante para a gente, parou de funcionar, tem que jogar fora. Tem que descartar onde, né? A principal ideia desse programa é justamente essa, né? Conscientizar as pessoas que nunca ouviram falar sobre lixo eletrônico. Até porque estão ali convivendo com o lixo eletrônico às vezes e nem sabem, né? Nem percebem. Aquilo é um lixo eletrônico. E se esse descarte continuar sendo inadequado, quais serão as consequências ambientais para o nosso planeta? O que pode acontecer? São terríveis, né? Talvez assim a gente não veja as consequências imediatamente, agora, né? Mas elas são terríveis. Vão desde o que o Matheus falou, de contaminação da água e do solo, né? Porque isso vai sendo levado pela água, né? Para os nossos rios. Um exemplo muito claro, né? A gente passou por isso agora há pouco tempo. Não é o lixo eletrônico, mas a gente viu esse desastre ambiental aqui na nossa região há pouco tempo. E o lixo, ao longo dos anos, ele vai se acumulando, né, gerando pilhas e pilhas de lixo nos lixões. Então, isso vai sendo carreado ao longo dos anos, pode tornar a nossa água imprópria para consumo, né, o solo infértil, as pessoas podem se contaminar. Muita gente vive, como a gente falou, vive dentro desses lixões, né? Moram, vivem,
recolhem equipamentos, coisas ali para vender ou para o uso próprio. Constantemente, né? Elas estão ali perto daquele lixo. Constantemente. Como o Luciano disse, novamente reforçar essa questão da empatia, principalmente para gerações futuras, né? Porque você não pode ver o impacto agora necessariamente, mas você irá ver futuramente. Mas eu acredito, se continuar nessa larga escala assim, de produção e na proporção que vai, a gente vai estar aqui ainda para ver alguns danos mais sérios. Acho que já estamos vendo, talvez de forma indireta, né? Como a questão do aquecimento global, né? Porque tem uma questão que a gente não deu tempo de falar, né? E durante as palestras a gente fala, que está relacionada ao consumo de energia e de produtos e de insumos para a produção desses eletrônicos, né? Se consome muita água, se consome muitos recursos naturais. E esses recursos, eles não voltam, né? Para produzir isso, mobiliza-se um conjunto muito grande de matéria-prima que não volta para o meio ambiente na forma de matéria-prima, volta para o meio ambiente na forma de lixo, de coisas prejudiciais, né, ao meio ambiente. Em relação à água, né, é interessante falar que é aquele dado do celular, o comparativo entre o celular e o carro. Porque para produzir um carro, você gasta 14.800 litros de água. De todo o processo do carro. Todo o processo de produção do carro. Um carro, né, com esse volume, né, enorme, que a gente pode dizer assim, um carro. E para produzir um celular, você gasta 16 mil litros. Algo desse tamanhozinho, né? Então, logo você carrega. Tudo mais condensado e é algo que não vai retornar para a natureza, né? Você carrega um celular no bolso, mas não carrega um carro, né? Exatamente. Então, com a quantidade de água. Então, assim, essa questão da produção está muito vinculada também. Ligada, né? a isso, né? Sim. Nosso programa já está chegando ao fim, mas eu queria que vocês respondessem a pergunta que foi inicial do nosso programa, né? Qual que é a forma adequada de descartar esse lixo eletrônico? Então, é difícil essa resposta, né? Como a gente veio tentando responder devagarzinho aí, ela é muito... Não tem uma resposta hoje Definida, certa. né? Isso, definitiva. Por quê? Porque se você tivesse o lugar, se alguém para recolher e reciclar, beleza, era ali que você ia jogar, no cestinho de lixo de alguém, né, ou da lixeira, que alguém vai pegar e vai guardar e vai reciclar. Mas não tem jeito, porque não existe, né? Precisa ter uma articulação muito grande entre o poder público e essa questão da educação ambiental com as pessoas. Por quê? Não tem nada definido nesse sentido, né? Então o que acontece é muito complicado que realmente é complicado responder, mesmo. né? Até responder fica complicado, né? Mas, sim, pode falar, Matheus. Eu acho que a solução, assim, entre aspas, seria nossa. Porque nós estamos ligados ao consumismo e ao descarte. Então, quando a gente está chegando ao fim do programa, convidar a quem nos assistiu todo o programa para fazer parte nessa caminhada também de conscientização, e quem tiver também algum eletrônico querendo descartar e não saber como descartar, que nos doe, porque a gente estaria passando por outra. A gente tem exatamente parte, fazer todo esse trabalho. Que o Matheus, né, só complementando, a gente está recolhendo equipamentos ainda em uso, né, que a pessoa não quer mais, mas quer doar para o projeto, está utilizando, para reaproveitar. Quem quiser fazer essa doação, pode entrar em contato com a IFMG? Pode entrar em contato, é só procurar por nós lá na escola. IFMG, nossa página no Facebook, né, é lixo. Lixo, né, .lucianovilasboas.com. Procurar lixo, que entrarem em contato, que facilita hoje. Mas basta ligar para a escola e procurar. Sim, então procure o contato aí do IFMG Campus Ponte Nova, que vocês vão poder aí, né, tá entrando em contato, se vocês quiserem doar algum eletrônico que não utilizam mais, que realmente pode ser considerado lixo, né, para vocês. No caso, para vocês, será algo que vai ser reutilizado, Sim, né? não vai ser lixo, com certeza. Nosso programa vai ficando por aqui, eu agradeço muito a presença de vocês. Acho que o tema do programa de hoje foi, sem dúvida, essencial, né, para essa tecnologia que está vindo aí, dos dias atuais, acho que vai vir no futuro, que a tendência é só aumentar, né? Nosso programa fica por aqui, eu espero muito que você tenha gostado. Até semana que vem, um beijo e até lá!